Oi, gente, eu trouxe mais um vídeo de mulheres incríveis e rolando essa playlist no YouTube que é produzida por eu mesma, eu percebi que até agora eu não falei de nenhuma mulher brasileira e também de nenhuma enfermeira e eu me senti muito mal, por isso hoje iremos falar de Ana Nery, conhecida como a mãe da enfermagem brasileira, ou seja, ela era uma enfermeira brasileira e também voluntária na Guerra do Paraguai. 1 mile in fog patches, showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Ana Justina Ferreira Nery, mais conhecida como Ana Nery, nasceu em Cachoeira, Bahia, em 13 de dezembro de 1814. É filha de José Ferreira de Jesus e Luísa Maria das Virgens. Antes de nos aprofundarmos na história da Ana Nery, eu já queria deixar bem claro que por ser uma história que se passa no século XVIII e também por ser a história de uma mulher enfermeira, que são duas coisas extremamente desvalorizadas no nosso país, que é a mulher e a enfermagem, as informações sobre ela são extremamente escassas. Mas eu vou tentar dar o meu melhor e tentar falar tudo o que eu sei sobre ela e também tentar achar o máximo de informação possível. Quando a Ana tinha 23 anos, ou seja, em 1837, ela se casou com Antônio Nery, e foi daí que veio seu sobrenome. O Antônio ele era o capitão da fragata da Marinha, e eles tiveram 3 filhos, o Justiano Nery, o Antônio Pedro Nery e o Isidório Antônio Nery Filho. E pelo Antônio viver em alto mar, infelizmente, o relacionamento deles, o casamento deles durou pouco, porque ela ficou viúva com 29 anos, porque foi em 1843, quando o Antônio, o marido dela, morreu a bordo do veleiro 3 de Maio, no Maranhão. Por ser viúva, ela tinha a casa sob sua responsabilidade, ou seja, ela tinha que pagar as contas sozinhas e automaticamente ela tinha que cuidar dos filhos dela sozinha. Então, isso gerava uma crítica imensa sobre ela, tipo, da própria sociedade, porque por mais que ela fosse viúva, por mais que ela não quisesse ser viúva e ter que lidar com aquilo sozinha, a sociedade via ela com um olhar de pena. Então, desde cedo, ela teve que lidar com essa crítica que a sociedade impõe sobre a mulher. Mas mesmo fazendo tudo sozinha e com esse monte de crítica nas costas dela, isso não impediu que ela criasse ótimos filhos. O filho Pedro dela se tornou cadete, enquanto o Isidoro e o Justiano, eles se tornaram médicos. Para aqueles que não se lembram, foi em 1865 que o Brasil se integrou à Tríplice Aliança, onde ele lutou na Guerra do Paraguai. Sendo assim, os filhos da Ana foram convocados, o Pedro por ser cadete e o Isidoro e o Justiano por serem médicos, e eles seguiram para o campo de luta acompanhados pelo tio, que era o Major Maurício Ferreira, que era o irmão da Ana. Triste porque ela ia se separar de seus filhos e de seu irmão por conta da guerra, ela decidiu escrever uma carta em 8 de agosto de 1865 para o presidente da província da Bahia, que era o conselheiro Manuel Pinho de Souza Dantas, onde basicamente ela pedia que lhe fosse facultado acompanhar os filhos e o irmão durante os combates, ou então que ela pudesse prestar serviços a hospitais do Rio Grande do Sul, pois ela havia conhecimentos em enfermagem. Basicamente, então, ela pediu ou para, só acompanhar eles, ou então para que ela pudesse ajudar ali, auxiliar as enfermeiras e os médicos no cuidado dos feridos da guerra. Sendo assim, seu pedido foi deferido e Ana, com 51 anos, partiu para Salvador, incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira. Como eu falei para vocês, ela não era enfermeira, ela tinha conhecimento sobre enfermagem. Então, quando ela chegou no hospital, ela aprendeu muito, assim, ela criou muita noção sobre o que era enfermagem e ela literalmente aprendeu o que era enfermagem na prática por conta das Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. E depois que ela aprendeu e estudou sobre enfermagem, assim, na prática, a Ana começou a trabalhar nos hospitais de Corrientes, onde havia, nessa época, cerca de 6.000 soldados internados e algumas poucas freiras vicentinas realizando os trabalhos de enfermagem. Durante toda a campanha, ou seja, durante toda a guerra, ela prestou serviços voluntários ininterruptos nos hospitais militares de Corrientes, principalmente, mas ela também atuou no Hospital de Salto, Humaitá e Assunção. E também ela atuou nos hospitais do fronte, que basicamente são aqueles hospitais que ficam literalmente no meio da guerra. Por exemplo, tá ocorrendo tiroteio e aí a 10 metros dali tem uma tendinha que a gente chama de hospital. E apesar da falta de condição, pouca higiene, falta de material e excesso de doente, porque a gente tá falando de uma guerra que literalmente aconteceu em 1865, a Ana, ela chamou muita atenção por conta da sua dedicação ao trabalho como enfermeira. E por ser tão dedicada e cuidadosa e tão higiênica
comparado às pessoas daquela época, todos os pacientes que a Ana cuidava, a chance deles terem infecção era, tipo, quase que mínima. E a chance deles morrerem também era bastante reduzida, se a gente for comparar com aquela época. Então, automaticamente, por essa dedicação e esse cuidado que ela tinha com os pacientes, e esse diferencial dela, ela marcou os hospitais que ela passou. Então, ela começou a ser muito reconhecida ali na guerra, como uma enfermeira modelo. E aí, com seus próprios recursos, ela literalmente montou uma enfermaria modelo em Assunção, que é a capital paraguaia, que ela, naquela época, era sitiada pelo exército brasileiro. Ou seja, ela montou uma enfermaria ali para receber os soldados feridos. E acabou que essa enfermaria da Ana, ela se tornou um modelo para as outras, porque comparado com o índice de morte das outras, morriam pouquíssimas pessoas perto do que morriam nas outras. Porque a Ana, ela tinha esse cuidado com a higiene, ela tinha esse cuidado com o ambiente, ela tinha esse cuidado com os focos infecciosos do paciente, com a alimentação deles. Então, ela literalmente ofertava um cuidado diferente do que era o comum naquela época. Então, ela ficou muito, muito conhecida naquela época por ser uma enfermeira diferente. E mesmo sendo uma enfermaria modelo, obviamente ainda morriam pessoas, porque a gente tá falando de uma guerra, né, gente? E uma das pessoas que morreu foi o filho da Ana, o Justiano. E basicamente o que aconteceu? Ele estava na guerra, lutando, e ele foi gravemente baleado. Automaticamente ele teve hemorragia e foi encaminhado para a enfermaria modelo da Ana, porque obviamente eles sabiam que ali era o melhor lugar para ele ser tratado. Eles não sabiam que a Ana era mãe dele, e quando ele chegou lá, assim, não você tem dados, né? Mas imagina você tá numa guerra, o seu filho, você tem 3 filhos na guerra e automaticamente você acorda pensando que o seu filho tá na guerra e também que tem milhares de doentes para você cuidar. E um dia você abre a porta do hospital e quem tá lá é o teu filho baleado, sangrando. Imagina o quão difícil deve ser você ter que prestar atendimento pro seu filho. E aí o caso do Justiano foi que ele deu entrada na enfermaria da Ana e ele tava com uma hemorragia gravíssima, então ele teve uma queda na volemia drástica, entrando em choque hipovolêmico e falecendo. Então ali na própria enfermaria dela, que era um modelo para todas as outras, a Ana perdeu seu filho. A Ana, ela só saiu da guerra quando ela acabou, ou seja, em 1870, quando ela tinha 56 anos, ela retornou para o Brasil, mais especificamente para sua cidade natal, em Cachoeira, Bahia, com 3 órfãos da guerra para criança. Chegando em sua cidade natal, ela foi muito homenageada, ela recebeu, assim, grandes homenagens, que obviamente todo mundo ali, embora não tivesse, assim, a comunicação, meio de comunicação que temos hoje, quase todos os brasileiros já sabiam quem era Ana Nery. E, basicamente, o que ela foi condecorada com as medalhas de prata geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. E por decreto do Dom Pedro II, né, que era imperador naquela época, ele determinou que ela recebesse uma pensão vitalícia com a qual educou sua família, né, sua nova família, porque, como eu disse, ela voltou com 3 órfãos para criar. Ana faleceu em 20 de maio de 1880, ou seja, aos 65 anos, na cidade do Rio de Janeiro, de causas naturais. Agora vamos falar um pouquinho das homenagens póstumas que a Ana recebeu, ou seja, das homenagens que ela recebeu após a morte dela. Em 1923 foi criada a primeira escola de enfermagem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sob a orientação das enfermeiras norte-americanas, que elas eram treinadas segundo o sistema Nightingale, que foi criado por ninguém menos que Florence Nightingale, que em breve terá vídeo sobre essa mulher maravilhosa também. E logo em seguida deram o nome à Escola de Enfermagem Ana Nery por conta de tudo que a Ana fez na guerra. Essa escola existe até hoje, na verdade hoje ela pertence ao FRJ, então hoje ela se chama Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu sonho de princesa é ir lá, porque assim, gente, é o mesmo prédio desde quando foi criado, tipo, é aqueles prédios antigões e, nossa, deve ter tanta história lá, sabe? Eu acho que eu ia desmaiar se eu entrasse. Eu vou no Rio de Janeiro só pra dar uma olhada, assim, lá, porque meu sonho de princesa é ir lá. E foi em 1938 que Getúlio Vargas assinou o decreto de número 2.956, que instituía o Dia do Enfermeiro.
E basicamente ele seria celebrado no dia 12 de maio, devendo ser nessa data prestadas homenagens especiais para a memória de Ana Nery em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Não só o dia do enfermeiro, né, gente? Hoje a gente sabe que do dia 12 de maio até o dia 20 de maio é considerada a Semana da Enfermagem. Dia 12 de maio por conta do nascimento de Florence Nightingale, que é basicamente a mãe da enfermagem, tipo, do mundo. E dia 20 de maio por conta do falecimento da Ana Nery, que é a mãe da enfermagem brasileira. Então, no dia 12 de maio, a gente tem a comemoração aí do Dia do Enfermeiro e no dia 20 de maio, a gente tem a comemoração aí dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Como eu falei, a Ana, ela recebeu inúmeras homenagens, não só de, tipo, pessoas, mas também de diversas empresas. E uma das mais marcantes ocorreu em 1967, onde a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que basicamente é o Correios de hoje em dia, lançou um selo comemorativo com o busto da enfermeira numa série de personalidades femininas com relevo histórico, ou seja, basicamente mulheres que marcaram a história do Brasil. E foi em 2009, por intermédio da Lei nº 12.105, de 2 de dezembro de 2009, Ana Justina Ferreira Nery foi a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e das heroínas da pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília, Distrito Federal. E essa foi a incrível história de Ana Nery. Ai, gente, sou suspeita pra falar, né? Porque eu sou apaixonada pelo Brasil, independente de tudo. E também sou apaixonada pela enfermagem, né? Mas eu admiro demais a história da Ana. Tipo, ver uma mulher que abandonou tudo e foi pra guerra por conta dos seus filhos. Trabalhou voluntariamente por 5 anos, sabe? Assim, não se importou com grana. Vivia em meio de morte, doença e tentava dar o seu melhor ali, provou que ser mulher e ser enfermeira é algo valioso, porque ela formou uma enfermaria modelo no meio de uma guerra, coisa que ninguém conseguia fazer. Então, assim, ela é uma pessoa que eu admiro demais, sabe? Porque ela provou que quando a gente tem força de vontade e determinação, a gente faz tudo aonde a gente estiver, independente de onde a gente estiver. Fico triste de pensar que, mesmo ela sendo a primeira mulher a entrar pro livro de heróis e heroínas da pátria, ela ainda assim não é reconhecida pelo que fez, porque se você for perguntar pra qualquer pessoa quem foi a Ana Nery, a maioria vai falar, nunca nem vi. E isso é triste, porque, gente, se ela tá no livro de heróis e heroínas da pátria, é porque ela tem uma relevância pro Brasil. E mesmo assim, as escolas, elas não se preocupam de ensinar isso, não se preocupam de mostrar quem foi a Ana Nery. Eu não tive isso na escola, eu fui aprender isso na faculdade. E também, assim, muito por interesse meu. Eu ouvi falar de Ana Nery, mas por interesse meu de buscar quem é, de saber quem é, de saber qual foi a história dela, eu aprendi sobre ela. E eu acredito que aqui no Brasil a gente tem uma mania de valorizar muito o que é do exterior e desvalorizar o que é nosso. Por exemplo, quando a gente fala de enfermagem, a gente tem uma mania de pensar só na Florence. Eu não tô falando que a Florence não tem seu valor, muito pelo contrário. Foi uma mulher incrível que merece seu reconhecimento, que também não tem reconhecimento nenhum perto de homens aí, que também marcaram a história da humanidade. Só que quando a gente fala de enfermagem, a gente também deveria valorizar a Ana, sabe? Ela foi a enfermeira pioneira aqui no Brasil. Por que a gente não fala dela? A Florence, ela foi a enfermeira pioneira no mundo, mas a Ana foi pioneira aqui no Brasil. A gente deveria se orgulhar de falar da história de Ana Nery, sabe? Então, sei lá, gente, vamos botar a mãozinha na consciência aí, parar um pouco de olhar só pra fora e olhar aqui pra dentro do Brasil e começar a valorizar o que é nosso, o que a gente tem de valioso, sabe? Valorizar as histórias de quem passou pelo Brasil, sabe? De quem pisou nessas terras, de quem tem sangue brasileiro, de quem marcou a história do Brasil. A gente tem uma mania de valorizar o que vem dos Estados Unidos, o que vem da Europa, e esquece de valorizar o nosso próprio povo, sabe? A gente deveria se orgulhar mais do nosso povo brasileiro, porque a gente já fez tanta coisa importante pro mundo e pro próprio Brasil, que eu sei que o Brasil tem seus problemas, todo o país tem, mas a gente deveria se orgulhar daquilo que a gente tem de positivo também e tentar arrumar o que a gente tem de negativo, sabe? É isso, gente. Não vamos prolongar mais. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistir. Vou pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo com aqueles seus amigos que não conhecem a história da Ana Nery. Vamos deixar ela famosa porque ela ainda não é. As pessoas precisam conhecer quem foi a Ana Nery. Vou pedir para que vocês me sigam lá nas minhas redes sociais também. E é isso, gente. Tchau!